Muitas coisas nós temos que aprender na palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender um pouco na parábola do filho pródigo. Fica comigo e vamos aprender juntos. Olá, queridos, graça e paz, que prazer poder estar aqui de novo, podendo ministrar nesse boletim da fé. Aproveite esse tempo para compartilhar esse link com outras pessoas, divulgar a palavra e sermos edificados, amém? Nós vamos aprender hoje um pouco sobre a parábola do filho pródigo e eu quero, junto com você, poder mergulhar nesse texto que é tão conhecido, mas que tem tantas verdades preciosas para nós extrairmos dele, amém? Mas para começar, nós vamos orar. Eu convido você a fechar os seus olhos, a estar conectado nesse tempo para receber do Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade que nós temos tido de receber a Tua palavra através desse boletim da fé. Eu creio que cada pessoa que está ouvindo essa palavra será acrescentada e terá a sua vida tocada pela palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade e pelos meus irmãos atentos àquilo que você tem a nos falar neste dia, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu sei que esse é um texto bem conhecido, mas eu queria que você abrisse comigo lá a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Eu sei que é um texto um pouquinho longo, mas eu creio que nós vamos ter verdades preciosas para aprender desse tempo. Amém? Então, se conecta, fica ligado, pega a tua Bíblia e abre lá em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, nós vamos ler a parábola do filho pródigo, que diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. No versículo 25, ora, o filho mais velho estivera ao campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos
e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, eu sei que esse é um texto bem conhecido e o Senhor começou a tratar algumas coisas comigo dentro desta parábola, dentro dessa história, e uma das primeiras coisas que o Senhor me fez observar é a respeito dessa herança. Nós temos uma herança e aquele filho pródigo, ele sabia dessa herança. E ele decidiu pegar a parte dele antes do tempo. Pegar a parte dele e sair da presença do Pai. Sabe, queridos, nós não estamos nessa vida com Cristo, nós não entramos na família de Deus apenas para usufruir da herança que Ele já conquistou para nós. Mas nós precisamos desfrutar daquilo que é nosso na presença do nosso Pai. Quando ele decidiu, aquele jovem decidiu pegar aquilo que ele tinha e sair e gastar de maneira irresponsável, desassociado da presença, ele teve prejuízo. Todas as vezes que nós buscarmos a Deus apenas para ter os benefícios do que Ele pode nos dar, nós vamos sair em prejuízo. Porque o mais importante é nós estarmos conscientes da presença dEle em nós, da presença dEle conosco, que faz toda a diferença. Então, esse filho pródigo, ele decidiu pegar aquilo que o pai podia dar para ele e usar aquilo desassociado da presença do pai. Mas não funcionou. Queridos, a prosperidade na nossa vida, a bênção do Senhor na nossa vida, existe um propósito para ela. E esse propósito não vai estar desassociado de estarmos conectados com a presença de Deus. Fora da presença de Deus, tudo o que nós podemos ter perde o propósito. E nós estamos aqui na terra para viver diante do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Por isso, não podemos usar aquilo que Deus tem desassociado da sua presença, porque será prejuízo para as nossas vidas. Um segundo ponto que nós podemos observar nessa parábola é que houve um arrependimento daquele filho. Ele entendeu, ele caiu em si, ele percebeu que existia algo que estava errado, que estava fora do propósito. Ele começou a viver uma vida miserável, mesmo ele sabendo que na casa do pai ele tinha todas as coisas. Então ele caiu em si, ele se arrependeu, mas ele não ficou lamentando apenas o erro dele. Ele não ficou lá pensando, poxa, por que eu errei? Por que eu fiz isso? Coitado de mim, pobre homem que sou. E não tomou uma posição. Quando ele entendeu que ele estava errado e ele se arrependeu, precisou haver nele uma disposição para se levantar e mudar a atitude dele. Para se levantar e ir no caminho contrário. Porque arrependimento não é simplesmente você estar com remorso ou muito sentimental porque você entendeu que você errou. Mas arrependimento gera em nós uma mudança de atitude. E essa mudança de atitude precisa se levantar dentro de nós com uma ousadia para nós nos levantarmos e dizermos, eu agora vou mudar essa situação, porque eu entendo que o caminho que eu estava andando era errado e agora eu preciso me alinhar e ir para o caminho certo. Então, arrependimento. Quando há arrependimento, como houve aqui com o filho pródigo, ele precisou se levantar e ter a disposição de andar num caminho contrário ao que ele estava andando. Se levantar e ir de encontro àquilo que estava precisando ser ajustado. E ele foi em busca do Pai, voltando para o caminho que ele nunca deveria ter saído. Quando eu e você nos arrependemos de algo, nós precisamos mudar a direção que nós estamos indo. Aquele filho pródigo, ele estava indo por um caminho que estava levando ele à pobreza, à miséria, à falta, mas quando ele caiu em si, que existia um pai que tratava os seus servos muito melhor do que ele estava sendo tratado, ele disse, eu pequei, eu entendo que eu estava errado, mas eu não vou ficar aqui me lamentando, eu vou me levantar e eu vou voltar para o caminho do qual eu não deveria ter saído, eu vou voltar para o pai, eu vou voltar para a casa do meu pai. E nesse processo onde ele decidiu buscar, se levantar e ir de encontro ao pai, o pai estava lá sempre
pronto e de braços abertos. E esse é mais um ponto que nós podemos aprender. Deus, ele está sempre pronto para nos receber, para nos corrigir, nos amar diante de nossas falhas, diante de erros que nós podemos cometer. O Pai nunca se esquece de nós, ele nunca nos perde de vista. Deus está sempre atento a mim e a você. E quando nós nos dispusermos a irmos ao encontro dele, ele vai estar lá de braços abertos nos esperando para poder colocar de novo um anel do nosso dedo, sandálias nos nossos pés, nos restituir, nos colocar de novo em uma posição de autoridade, para que nós possamos continuar a jornada. Então, se você, por algum motivo, querido, em algum tempo da sua vida cometeu algum erro e se lamentou, mas você entende que está no tempo de voltar, se levanta com essa disposição, sabendo que o seu Pai está de braços abertos, lhe esperando, para lhe colocar de novo na posição do qual você nunca deveria ter saído. Porque o nosso Pai nos ama incondicionalmente. O amor de Deus não é condicionado àquilo que nós estamos fazendo ou deixamos de fazer. Mas o amor de Deus por nós foi tão abundante que ele deu o seu próprio filho para nos salvar. Ele deu o seu filho para morrer em nosso lugar. Então eu e você podemos e devemos sim nos levantar e irmos em direção ao nosso Pai, que está pronto para restaurar a nossa posição de filhos amados do Senhor. Amém? Uma outra coisa que nós podemos aprender aqui nessa parábola é a posição do filho que ficou. Muitas vezes nós falamos tanto daquele filho que foi embora, daquele filho que saiu, que gastou tudo, que saiu do propósito, mas existia também aquele filho mais velho, aquele filho que ficou lá servindo, aquele filho que não parou de servir ao seu pai, que estava lá todos os dias trabalhando para fazer acontecer alguma coisa, e aquele filho, quando viu o seu irmão retornando e viu toda aquela festa que foi feita para o seu irmão, ele ficou dizendo, poxa, eu estou aqui tanto tempo servindo, fazendo a minha parte, nunca ninguém me deu nada, eu estou aqui só trabalhando e não sou reconhecido. E muitas vezes eu e você estamos nessa posição, estamos fazendo muitas coisas, estamos querendo mostrar uma performance muito boa diante do Senhor, e estamos deixando de desfrutar do benefício de ser filho. E aquele homem não entendia, embora ele estivesse lá todos os dias, na presença do pai dele, ele não sabia desfrutar dos benefícios que o pai poderia lhe dar. Ele estava ali apenas para servir, apenas para fazer coisas, apenas para dar do seu talento, quando na verdade ele poderia desfrutar da presença e desfrutar de tudo aquilo que o pai possuía. Tanto é que o pai fala para ele, olha, por que você está zangado? Por que você está chateado? Por que você está questionando essas coisas? Será que você não entendeu que tudo que é meu é seu? Será que você não entendeu que tudo o que tem nessa fazenda, cada cabrito, cada gado, é seu também? Você pode desfrutar na hora que você quiser. Você não precisa ser só um servo. Você não é mais um empregado. Você é o meu filho e tudo que eu tenho é seu. Então, eu entendo que Deus está querendo nos ensinar que nessa parábola, que nós não podemos ser nem aquele filho pródigo que simplesmente sai para gastar todos os benefícios que Deus tem para nos dar, mas também nós não podemos ser aquele filho que fica fazendo tantas coisas, servindo de tantas maneiras, sem entender que é filho e que pode desfrutar de tudo aquilo que Deus tem. O que Deus quer para nós é equilíbrio. Deus quer que nós possamos, sim, desfrutar da sua presença. Deus quer que nós possamos, sim, usufruir de todos os benefícios que ele tem. E por causa disso, e por causa de nós entendermos que nós somos filhos, nós temos prazer em servi-lo. Nós temos prazer em usar os nossos dons, usar os nossos talentos para fazer com que aquela plantação cresça, fazer com que a fazenda seja aplainada, que os bens sejam aumentados, porque o nosso talento vai fazer com que aquilo que Deus tem para nós seja aumentado. Mas nós não podemos fazer isso de maneira obrigatória. O nosso serviço para com o Senhor não pode ser uma moeda de troca. Eu vou fazer isso para que Deus me dê aquilo. Eu vou trabalhar para que Deus me dê isso. Eu vou orar para que eu possa ter aquilo. Eu vou ler a Bíblia para que Deus saiba que eu estou interessado em alguma coisa. Não, queridos,
Deus não precisa barganhar uma moeda de troca conosco. Nós servimos porque nós amamos. Nós servimos porque nós entendemos que a nossa vida é dele, que tudo que nós temos, todo o talento, todo o dom, toda a habilidade que possa haver na nossa vida foi porque ele nos deu. E por causa disso nós servimos com alegria, nós servimos com amor, nós servimos com honra. Mas eu não quero servir a Deus e não usufruir daquilo que ele tem para me dar, simplesmente porque eu estou tão religiosa no serviço, que eu perco o mais importante, que é a presença. Os 2 filhos, eles negligenciaram aquilo que era mais importante, que era desfrutar da presença do pai, que era saber que eles eram filhos amados e que eles tinham ali à disposição um pai tão amoroso, tão cuidadoso, um pai que tinha tantos benefícios para dar. E um decidiu pegar só o que o pai tinha e o outro decidiu viver só servindo. E todos 2 perderam de um lado ou de outro. E Deus começou a me ensinar a respeito desse equilíbrio que nós podemos ter, de estarmos na presença dele, servindo a ele com alegria, mas sem perder a consciência de quem nós somos. Eu e você precisamos entender que nós somos filhos de Deus, amados de Deus, e nós podemos sim viver para ele de maneira integral, de maneira honrosa, cheios de alegria, cheios de honra em nosso coração. Queridos, que Deus possa encontrar em nós esse coração de servo, esse coração rendido a fazer a sua vontade, mas acima de tudo um coração que entende quem é em Cristo Jesus, um coração que entende quem sabe o que tem e o que pode nele, para que possa desfrutar não só dos benefícios que ele tem, mas que possa servir com ousadia e intrepidez, usando todas as habilidades que ele nos deu. Que eles têm muitas coisas que nós precisamos fazer aqui na terra para representar Deus como filhos. E nós não podemos negligenciar isso. E para isso nós precisamos aprender a desfrutar da presença do nosso Pai. Porque quando nós desfrutamos da presença do nosso Pai, nós vamos saber quem nós somos. E uma vez que nós sabemos quem nós somos, nós vamos agir assim como Ele nos chamou para agir. Andando em ousadia, para desfazer as obras do diabo, para nos impor quando precisar nos impor, mas estar sempre disposto a servir, porque a Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, nós somos um com Ele, nós estamos em unidade com Ele, e nossos talentos e nossas habilidades são para servir a Ele. Então nós não podemos estar servindo ao Senhor desassociados da sua presença, mas nós também não podemos usufruir de toda a herança que Ele tem, sem desfrutar da presença, porque é prejuízo para nós. Então que nesse dia o Senhor possa encontrar em nós um coração pronto a estarmos tão disponíveis, tão conectados com a sua presença, que nós vamos servir com alegria, com intensidade de coração, mas entendendo que nós temos uma herança para desfrutar, que nós temos um poder disponível para fazer acontecer aquilo que Deus nos chamou para fazer, que nós possamos ter essa consciência de filhos de Deus, ousados e intrépidos para desfazer as obras do diabo, para não perder o melhor de Deus, que é a sua presença. Não podemos negligenciar nenhuma coisa nem outra. Que nós possamos estar em equilíbrio, sabendo que o nosso Pai nos ama e que Ele deseja que nós o servamos, que nós possamos o servir sim, com alegria e com intensidade, mas entendendo a nossa posição de filho de Deus. Que eu e você nesse dia possamos nos levantar e simplesmente servir a Ele com alegria, sabendo que Ele é o nosso Pai, que nos ama incondicionalmente e que está sempre pronto para nos colocar em uma posição de autoridade e para que possamos andar de acordo com aquilo que Ele já conquistou para nós. É um prazer sempre servir a você e eu quero honrar você nesse dia com uma oração. Pai, eu creio, Senhor, na vida dos meus irmãos sendo acrescentada nesse dia com essa palavra. Que os olhos do nosso entendimento possam ser abertos, Pai, e nós possamos reconhecer
de fato, aquilo que você já conquistou para nós, que essa herança que já foi conquistada para nós, que nós possamos entender que ela existe com um propósito e que nós não estejamos desassociados do propósito para desfrutar da herança, que nós possamos aprender a servir ao Senhor com alegria, desfrutando dos benefícios da herança que já foi conquistada para nós na cruz. Nós te damos graças, Senhor, por essa palavra que tem nos alcançado a cada dia, a nos fazer entender quem nós somos, o que temos e o que podemos em você, e possamos andar de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, fazendo aquilo que te apraz, sendo a expressão exata de Deus, assim como Jesus foi aqui na terra, sendo filhos de Deus, andando em ousadia, em alegria, em honra, para com aquilo que você confiou a nós, Senhor. Nós te damos graça, Senhor, por essa palavra alcançando o coração de pessoas, que elas possam entender, que cada pessoa ao ouvir esse tempo de Boletim da Fé, possa entender que existe um propósito para tudo aquilo que tem chegado nas nossas mãos, e que nós possamos usar cada ferramenta que o Senhor tem nos dado, com ousadia e intrepidez. Nós te damos graças, Pai, pela boa palavra que temos aprendido e temos recebido em cada oportunidade que você tem de ministrar para nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós te damos graças. Amém. Queridos, é um prazer poder compartilhar essa palavra com você. Eu creio que você foi abençoado e nós ficamos felizes em poder compartilhar dessas verdades que têm transformado as nossas vidas. Eu amo você e até o próximo Boletim da Fé.